Essa narração pertence a Legionários Audiolivros. As ideias têm consequências. Richard M. Weaver. Prefácio. Quando As Ideias Têm Consequências foi publicado em 1948, obteve uma resposta muito superior ao que eu esperava. O livro foi escrito no período imediatamente posterior à Segunda Guerra Mundial e foi, de certo modo, uma reação àquela guerra, à sua imensa destrutibilidade, à pressão que ela impôs, aos princípios éticos e às tensões que deixou em lugar da paz e da ordem que eram aparentemente buscadas. Talvez isso explique seu tom retórico, mas muitas pessoas me escreveram para dizer que encontraram suas próprias ideias expressas no livro. Portanto, tentei compreender o interesse por ele, perguntando-me se poderia ser considerado uma obra de filosofia. É um livro de filosofia na medida em que tenta analisar muitos traços da desintegração moderna, reportando-os a uma causa primeira. Essa foi uma mudança que surpreendeu o pensamento filosófico dominante do Ocidente no século XIV, quando a realidade dos transcendentais foi desafiada seriamente pela primeira vez. Para muitos leitores, essa foi a parte mais insatisfatória do raciocínio, mas para outros, ela foi, aparentemente, a mais convincente. Direi apenas que algo como isso é necessário, se alguém acredita na primazia das ideias. Eu estava tentando realizar uma rigorosa análise de causa e efeito do declínio da crença em regras e valores, e deveria haver um ponto de partida. Todavia, passei a sentir cada vez mais que esta não é fundamentalmente uma obra de filosofia, é antes a percepção de uma situação. É a percepção de um mundo que perdeu seu foco, que deseja acreditar novamente no valor e no dever. Mas esse mundo não está propenso a perceber como perdeu sua crença, nem a encarar o que deve aceitar para recuperar a fé em uma ordem de bens. O dilema é sentido de modo bastante amplo, e imagino que isso esclareça o interesse pelo livro por parte de muitas pessoas que, de modo algum, estariam felizes com as implicações políticas de algumas das conclusões. Em uma revisão mais geral, eu mudaria muito provavelmente algumas ênfases e tentaria encontrar menos aplicações tópicas para certas das ideias. Mas não vejo razão alguma, depois do intervalo de mais de uma década, para afastar-me da posição geral de crítica social. Parece-me que o mundo está agora, mais do que nunca, dominado pelos deuses da massa e da velocidade, e que o culto a eles pode conduzir apenas à diminuição dos padrões, à adulteração da qualidade e, em geral, à perda das coisas que são essenciais à vida da civilidade e da cultura. A tendência a olhar com suspeita para a excelência, tanto intelectual como moral, como algo antidemocrático, não mostra sinais de diminuição. O livro foi planejado como um desafio às forças que ameaçam os alicerces da civilização. Estou muito feliz em ver que ele aparece em uma edição mais acessível. Richard M. Weaver. Introdução. Este é mais um livro sobre a dissolução do Ocidente. Procuro fazer duas coisas geralmente não encontradas na crescente literatura sobre esse assunto. Em primeiro lugar, apresento um relato desse declínio baseado não na analogia, mas na dedução. Trata-se aqui da suposição de que o mundo é inteligível, de que o homem é livre e de que as consequências que agora estamos sofrendo são produto não da necessidade biológica ou de qualquer outro tipo, mas de escolhas tolas. Em segundo lugar, arrisco-me a propor, senão, uma solução completa, ao menos o princípio de uma, estando convicto de que o homem não deveria guiar-se por uma análise científica que apele à impotência moral. Ao levar em consideração o mundo ao qual são endereçadas essas questões, impressionou-me, sobretudo, a dificuldade de se admitir certos fatos iniciais. Essa dificuldade deve-se, em parte, à teoria progressista da história vastamente predominante, com sua crença de que o ponto mais avançado no tempo representa o ponto de maior desenvolvimento, auxiliada, sem dúvida alguma, por teorias da evolução que sugerem às pessoas, sem critério, uma espécie de passagem necessária do simples ao complexo. Não obstante, o verdadeiro problema é mais profundo que isso. É o espantoso problema, quando se está tratando de casos reais, de fazer com que os homens distingam entre o melhor e o pior. Atualmente,
As pessoas possuem uma escala de valores suficientemente racional para atribuir esses predicados com inteligência? Há razões para afirmar que o homem moderno tornou-se um imbecil moral. São tão poucos aqueles que se preocupam com o exame de suas vidas, ou que aceitam a reprovação que advém da admissão de que nossa situação atual talvez seja decadente, que alguém pode se perguntar se as pessoas compreendem agora o que significa a superioridade de um ideal. Alguém pode pensar que as pessoas perderam o raciocínio abstrato. Mas o que esse alguém deve pensar quando testemunhos dos tipos mais concretos são colocados diante delas e, mesmo assim, elas são incapazes de perceber uma diferença ou tirar uma lição? Por 4 séculos, cada homem tem sido não apenas seu próprio sacerdote, mas seu próprio professor de ética, e a consequência disso é uma anarquia que ameaça inclusive aquele consenso mínimo de valores necessário ao Estado. Certamente, temos razão em dizer sobre nossa época: se você está procurando o monumento de nossa loucura, olhe ao seu redor. Em nossa própria época, vimos cidades sendo destruídas e crenças antigas sendo atacadas. Seguramente, podemos nos perguntar, com as palavras de Mateus, se não estamos diante de uma grande tribulação, tal como não houve desde o princípio do mundo até agora. Temos agido por muitos anos com a impetuosa convicção de que o homem alcançou uma posição de independência que tornou supérfluas as antigas limitações. Agora, na primeira metade do século XX, no apogeu do progresso moderno, observamos surtos inauditos de ódio e violência. Vimos nações inteiras serem devastadas pela guerra e transformadas em campos de concentração por seus conquistadores. Percebemos que metade da humanidade olha para a outra metade como criminosa. Sintomas de psicose em massa ocorrem em toda parte. E o que é mais portentoso, aparecem bases divergentes de valores, de modo que nosso globo terrestre único é escarnecido por mundos de diferentes percepções. Esses sinais de desintegração provocam medo, e este engendra esforços precipitados e unilaterais de sobrevivência, os quais apenas aceleram o processo. Como Macbeth, o homem ocidental tomou uma decisão maligna que se tornou as causas eficiente e final de outras decisões malignas. Esquecemo-nos de nosso encontro com as bruxas na charneca? Ele ocorreu perto do fim do século XIV, e as bruxas disseram ao protagonista desse drama que o homem somente poderia compreender a si mesmo mais plenamente se abandonasse sua crença na existência dos transcendentais. Os poderes das trevas estavam trabalhando sutilmente, como sempre, e exprimiram esse plano sob a forma aparentemente inocente de um ataque aos universais. A derrota do realismo lógico no grande debate medieval foi o evento crucial na história da cultural ocidental. A partir disso, procederam as ações que resultam agora na decadência moderna. Podem acusar-nos aqui de uma excessiva simplificação do processo histórico, mas mantenho a opinião de que as orientações políticas dos homens e dos governos não são meras racionalizações de algo que foi realizado por forças inexplicáveis. Elas são, antes, deduções feitas a partir das nossas ideias mais básicas a respeito do destino da humanidade e têm grande capacidade, embora não desimpedida, para determinar nossa trajetória. Por essa razão, considero Guilherme de Ockham o melhor representante da mudança que ocorreu na concepção que o homem tinha da realidade naquele momento crítico da história. Foi Guilherme de Ockham quem propôs a funesta doutrina do nominalismo, que nega a existência real dos universais. A vitória de Ockham fez com que os termos universais fossem rebaixados a meros nomes servidores de nossa conveniência. No final das contas, o problema em questão é se há uma fonte de verdade superior e independente do homem. E a resposta a essa questão é decisiva para a concepção que se tenha da natureza e do destino da humanidade. O resultado prático da filosofia nominalista é o banimento da realidade percebida pelo intelecto e o postular como realidade aquilo que é percebido pelos sentidos. Com essa mudança na afirmação do que é real, toda a orientação da cultura é alterada, e então estamos a caminho do empirismo moderno. Por causa de sua distância no tempo e de seu caráter abstrato, é fácil ignorar a importância de uma mudança.
Aqueles que não percebem que a visão de mundo é a coisa mais importante em um homem, bem como nos homens que formam uma cultura, deveriam considerar a série de circunstâncias que procederam com lógica perfeita dessa mudança. A negação de tudo quanto transcenda a experiência significa, inevitavelmente, a negação da verdade, embora possam existir caminhos que limitem isso. Com a negação da verdade objetiva, não há como escapar do relativismo do homem, medida de todas as coisas. As bruxas falaram com a ambiguidade habitual dos oráculos quando disseram ao homem que, por meio dessa fácil escolha, ele poderia compreender a si mesmo mais plenamente, pois, na verdade, elas estavam dando início a um curso que os separa da realidade. Então começou a abominação da desolação, que aparece hoje como um sentimento de alienação de toda a verdade estabelecida. Já que tão profunda mudança de crença acabou influenciando todos os conceitos, não levou muito tempo antes de se ter formado uma nova doutrina a respeito da natureza. Enquanto antes a natureza era considerada imitadora de um modelo transcendente e parte de uma realidade imperfeita, depois disso, passou a considerar-se que ela continha em si mesma os princípios de sua própria constituição e de seu comportamento. Tal revisão gerou duas consequências importantes para a investigação filosófica. Em primeiro lugar, favoreceu um estudo cuidadoso da natureza, o qual passou a ser conhecido como ciência, com base na suposição de que ela revela sua essência por meio de seus atos. Em segundo lugar, e pelo mesmo processo, pôs de lado a doutrina das formas imperfeitamente realizadas. Aristóteles identificara um princípio de ininteligibilidade no mundo, mas a visão da natureza, como um mecanismo racional, expulsou esse princípio. A expulsão do princípio de ininteligibilidade na natureza seguiu-se o abandono da doutrina do pecado original. Se a natureza física é a totalidade e se o homem faz parte da natureza, é impossível pensar que ele sofra de um mal constitucional. Suas defecções devem agora ser atribuídas à sua mera ignorância ou a algum tipo de privação social. Chega-se, então, por meio de uma dedução evidente, à bondade natural do homem. Mas isso não é tudo. Se a natureza é um mecanismo auto-operante e se o homem é um animal racional adequado às suas necessidades, o passo seguinte consiste em elevar o racionalismo ao grau de filosofia. Já que agora o homem propunha a si mesmo não ir além do mundo, convinha que ele julgasse como sua mais elevada vocação intelectual os métodos de interpretação dos dados fornecidos pelos sentidos. Seguiu-se a transição para Hobbes, Locke e os racionalistas do século XVIII, os quais ensinaram que o homem apenas precisava raciocinar corretamente a partir das evidências da natureza. A questão da finalidade do mundo torna-se sem sentido, porque perguntar por isso pressupõe algo anterior à natureza na ordem dos existentes. Portanto, não é o misterioso fato da existência do mundo que interessa ao novo homem, mas as explicações de como aquele funciona. Essa é a base racional da ciência moderna, cuja sistematização dos fenômenos é um meio para o domínio, como declarou Bacon em Nova Atlântida. Nesse estágio, a religião começa a assumir uma dignidade ambígua e deve-se encarar a questão de se ela pode durar, sob qualquer condição, em um mundo de racionalismo e ciência. Uma solução foi o deísmo, que torna Deus o resultado de uma interpretação racional da natureza. Mas essa religião, como todas as que negam a verdade precedente, não tinha autoridade para comprometer as pessoas. Ela apenas deixava que cada homem fizesse do mundo aberto aos sentidos aquilo que pudesse. Seguiram-se referências à natureza e ao Deus da natureza, bem como à anomalia de uma religião humanizada. Em seguida, apareceu no horizonte o materialismo, pois este estava implícito no que já havia sido concebido. Desse modo, logo se tornou imperativo explicar o homem por meio de seu ambiente, tendo sido esse o trabalho de Darwin e de outros no século XIX. Além disso, um aspecto significativo do caráter universal dessas mudanças é o fato de outros estudantes terem alcançado explicações semelhantes quando Darwin publicou seu livro em 1859. Se o homem entrara nesse século deixando como rastros brumas de glória transcendental, ele agora era considerado de um modo
que satisfaria os positivistas. Portanto, com o ser humano firmemente abrigado na natureza, imediatamente tornou-se necessário questionar o caráter fundamental de sua motivação. A necessidade biológica, resultando na sobrevivência do mais apto, foi apresentada como a causa causans, depois da importante questão da origem humana ter sido decidida a favor do materialismo científico. Depois de se ter deduzido que o homem é moldado inteiramente pelas pressões ambientais, tornou-se obrigatório estender a mesma teoria da causalidade às instituições humanas. Os filósofos sociais do século XIX encontraram em Darwin um poderoso apoio para sua tese de que os seres humanos agem sempre por meio de estímulos econômicos, e foram eles que completaram a abolição do livre-arbítrio. Desse modo, o grande cenário da história tornou-se redutível aos empreendimentos econômicos de indivíduos e classes, e prognósticos elaborados foram construídos com base na teoria dos conflitos e decisões econômicas. O homem criado à imagem divina, protagonista de um grande drama no qual sua alma estava em risco, foi substituído pelo homem animal caçador e consumidor de riquezas. Finalmente, surgiu o behaviorismo psicológico, que negava não apenas o livre-arbítrio, mas também um meio de direcionamento tão elementar quanto o instinto. Por ser evidente o caráter escandaloso dessa teoria, ela não conseguiu angariar tantos conversos quanto outras. Ainda assim, ela é apenas uma extensão lógica de outras teorias, e por uma questão de integridade, deveria ser adotada pelos que apoiam a causalidade material. Essencialmente, trata-se de uma redução ao absurdo da linha de raciocínio que começou quando o homem deu um alegre adeus ao conceito de transcendência. Não existe termo apropriado para descrever a situação em que o homem se encontra agora, exceto a noção de abismalidade. Ele encontra-se em um profundo e escuro abismo e não dispõe de nada que lhe permita erguer-se. Sua vida é uma prática sem teoria. Quando problemas amontoam-se ao seu redor, ele intensifica a confusão, opondo-se a eles com políticas ad hoc. Ele anseia secretamente pela verdade, mas consola-se com a ideia de que a vida deveria ser experimental. Ele vê suas instituições desintegrando-se e raciocina com discursos sobre emancipação. Guerras têm de ser feitas, aparentemente com frequência cada vez maior. Portanto, ele ressuscita os velhos ideais, que na verdade são tidos como sem sentido por suas atuais hipóteses, e por meio da maquinaria do Estado, força-os a servir-lhe novamente. Ele debate-se com o paradoxo de que a imersão total na matéria lhe deixa incapacitado para lidar com os problemas relacionados a ela. O declínio do homem pode ser representado como uma longa série de renúncias. Ele tem encontrado cada vez menos fundamentos para a autoridade, ao mesmo tempo em que pensou ter se colocado como a autoridade central no universo. Na verdade, parece haver aqui um processo dialético que lhe tira o poder à medida que ele demonstra que sua independência lhe dá direito ao poder. Essa história está refletida eloquentemente nas mudanças ocorridas na educação. A troca da verdade do intelecto pelos fatos da experiência seguiu-se duramente a partir do encontro com as bruxas. Um pequeno sinal aparece, um pequeno problema, em uma mudança que se abateu sobre o estudo da lógica no século XIV, o século de Ockham. A lógica foi transformada em uma gramática, mudando-se de uma ciência que ensinava os homens veriloqui em uma que ensinava rectiloqui, ou de uma divisão ontológica por meio de categorias em um estudo da significação com inevitável foco nos significados históricos. Aqui começa a investida contra a definição. Se as palavras já não correspondem a realidades objetivas, tirar liberdades com palavras não parece ser um grande mal. Desse ponto em diante, enfraquece a fé na linguagem como meio para alcançar a verdade, até nossa própria época, repleta de um agudo senso de dúvida, passar a procurar por uma solução na nova ciência da semântica. O mesmo acontece com o tema da educação. O Renascimento alterou de modo crescente seu método de estudo para produzir um bem-sucedido homem do mundo, embora não o tivesse deixado sem a filosofia e as virtudes, pois aquele ainda era, por herança ao menos, um mundo ideativo e, portanto, estava suficientemente próximo das concepções transcendentais para perceber os efeitos desumanizadores da especialização.
No século XVII, as descobertas físicas abriram caminho para o agrupamento das ciências, embora estas não tenham começado a desafiar a continuidade mesma das antigas disciplinas intelectuais antes do século XIX. E naquela época, a mudança adquiriu uma força viva, auxiliada por dois desenvolvimentos de influência esmagadora. O primeiro foi um aumento patente do domínio do homem sobre a natureza, o qual deixou todos deslumbrados, exceto os mais atentos, e o segundo foi a crescente demanda por educação popular. Esta poderia ter se provado um bem em si, mas foi arruinada pelo insolúvel problema de autoridade da democracia igualitária. Ninguém podia dizer com o que deveriam ser alimentadas as multidões ávidas por educação. Finalmente, em razão de uma odiosa rendição à situação da abdicação da autoridade do conhecimento, surgiu o sistema eletivo. A isso, seguiu-se o carnaval da especialização, do profissionalismo e do vocacionalismo, frequentemente fomentados e protegidos por estranhos dispositivos burocráticos, de modo que, às expensas do honrado nome da universidade, um estranho agregado de interesses passou a ser comercializado, dentre os quais não poucos eram anti-intelectuais até em suas ambições. Por meio da perda de interesse no Homo sapiens e do desenvolvimento do Homo faber, as instituições de ensino não frearam o declínio, mas antes contribuíram para que ele ocorresse. Os estudos se transformam em hábitos, e é fácil ver essas mudanças refletidas no tipo dominante de líder em cada época. No século XVII, por um lado, havia o monarquista e erudito defensor da fé. Por outro lado, havia os intelectuais aristocratas do tipo de John Milton e os teocratas puritanos que estabeleceram colônias na Nova Inglaterra. O século seguinte viu o domínio dos Whigs na Inglaterra e a ascensão dos enciclopedistas e dos romancistas na Europa, homens que não eram desprovidos de conhecimento intelectual, mas que cortaram zelosamente os cordões de amarra à realidade no momento em que sucumbiram à ilusão de que o homem é bom por natureza. A repressão de um sentimentalista por Frederico o Grande, Ach, mein lieber Sulzer, kennt nicht diese verdammte Rasse, é um exemplo perfeito da diferença entre esses dois panoramas. O período seguinte testemunhou a ascensão do líder popular e do demagogo, o característico inimigo dos privilégios, o qual estendeu o direito de voto na Inglaterra, provocou a revolução na Europa e, nos Estados Unidos, substituiu a ordem social que os pais fundadores haviam contemplado pelo demagogismo e pela máquina de políticas urbanas. O século XX introduziu o líder das massas, embora, a essa altura, tenha ocorrido uma cisão cujo significado profundo teremos oportunidade de observar. Os novos profetas da Reforma se dividem categoricamente entre filântropos piegas e uma elite de teóricos desumanos que se orgulham de sua falta de sentimentalismo. Odiando um mundo que jamais ajudaram a formar, depois da devassidão dos séculos, os modernos comunistas, revolucionários e especialistas em lógica movem-se na direção do rigor intelectual. Em sua decisão, encontra-se a mais veemente reprovação, até agora, do abandono do intelecto pelo homem renascentista e seus sucessores. Nada é mais perturbador para os ocidentais modernos do que a clareza lógica com a qual os comunistas enfrentam todos os problemas. Quem poderá dizer que esse sentimento não nasceu do profundo receio de que aqui estão os primeiros verdadeiros realistas em séculos e de que o esquivar-se do princípio do terceiro excluído de modo algum salvará o liberalismo ocidental? A história da substituição do transcendentalismo religioso ou filosófico foi contada várias vezes, e por ter sido contada comumente como uma história do progresso, é muito difícil hoje fazer com que as pessoas, em qualquer quantidade, vejam suas implicações contrárias. Contudo, constatar a veracidade da decadência é o dever mais premente de nossa época, porque não poderemos combater aqueles que se tornaram vítimas do otimismo histérico antes de demonstrar que a decadência cultural é um fato histórico que pode ser constatado e que o homem moderno está a ponto de dissipar a herança que recebeu. Tal é a tarefa a ser empreendida e nosso maior obstáculo é o seguinte: as pessoas que tomam o caminho em direção a uma condição inferior desenvolvem uma insensibilidade que cresce junto com sua degradação. Inicialmente, os danos são percebidos com mais clareza.
Depois de enraizado o hábito, nota-se o crescimento da anômala situação de apatia à medida que a crise se aprofunda. Alguém tem maiores chances de se salvar quando surgem as primeiras advertências leves, e isso, suspeito, explica por que os pensadores medievais ficavam extremamente inquietos com questões que nos parecem sem relevância. Se seguirmos avançando, as vozes admonitórias desaparecem, e não é impossível chegar a um estado no qual toda a orientação moral é perdida. Desse modo, em face da enorme brutalidade de nossa época, parece que somos incapazes de responder apropriadamente a perversões da verdade e a atos de bestialidade. Exemplos cada vez mais numerosos mostram complacência com as contradições que negam a herança grega e uma insensibilidade em relação ao sofrimento que nega o espírito do cristianismo. Observarmos essa ausência de vida particularmente desde as grandes guerras. Aproximamo-nos de uma situação em que seremos amorais, sem ter a capacidade de percebê-lo, e degradados, sem os meios para medir nossa decadência. É por isso que, quando refletimos sobre os desastres sociais de nossa época, ficamos especialmente impressionados com o fracasso dos homens em erguerem-se contra os desafios que eles trazem. No passado, se grandes calamidades não inspiraram grandes virtudes, ao menos inspiraram posturas heróicas. Mas depois dos horríveis julgamentos pronunciados contra homens e nações em épocas recentes, descobrimos sinais de trivialidade e caricatura. Uma estranha disparidade desenvolveu-se entre o drama dessas ações e a conduta dos protagonistas, e nós temos a impressão de assistir a atores que não compreendem seus papéis. O otimismo histérico prevalecerá até que o mundo admita novamente a existência da tragédia, e ele não poderá admitir sua existência até que volte a distinguir o bem do mal. A esperança de restauração depende da recuperação da cerimônia da inocência, daquela clareza de visão e conhecimento da forma que nos permite perceber o que é hostil ou destrutivo e o que não é compatível com nossas ambições morais. A ocasião de buscar essas coisas é agora, antes que nós adquiramos uma perfeita despreocupação em relação àqueles que preferem a desgraça. Pois à medida que as coisas seguem seu curso, o movimento se torna centrífugo. Nós nos alegramos com nossa despreocupação, e nossa sensação de dever cumprido nunca é tão grande como no momento em que atacamos algum baluarte de nossa cultura com um golpe fatal. Devido a essas circunstâncias, não nos surpreende o fato de nos depararmos com incredulidade e indignação quando pedimos que as pessoas considerem até mesmo a possibilidade de que haja decadência. Devemos ter em conta que, de fato, estamos pedindo que confessem sua culpa e que aceitem obrigações mais rigorosas. Fazemos exigências em nome do ideal ou do suprapessoal e não podemos esperar boas-vindas mais cordiais do que aquelas recebidas por perturbadores de complacência em qualquer outra época. Ao contrário, hoje não seremos tão bem recebidos, pois 1 século e meio de domínio burguês produziu um tipo de mente altamente não receptivo a pensamentos desestabilizadores. Some-se a isso o egoísmo do homem moderno, alimentado por várias fontes, que dificilmente admitirá a humildade requerida para a realização de uma autocrítica. Os apóstolos do modernismo iniciam suas réplicas catalogando as façanhas modernas. Com isso, não percebem que dão testemunho de sua imersão em particularidades. Devemos lembrá-los de que não podemos começar a enumerar nada antes de definirmos o que deve ser procurado ou provado. Não será suficiente apontar as invenções e os progressos do nosso século, a menos que seja possível demonstrar que eles são algo mais do que uma esplêndida florescência da decadência. Qualquer um que deseje aplaudir alguma façanha moderna não poderá fazê-lo antes de relacioná-la aos objetivos declarados de nossa civilização, com o mesmo rigor com que os escolásticos relacionavam um corolário à sua doutrina da natureza de Deus. Todas as demonstrações que careçam desse rigor serão inúteis. Todavia, se é possível concordar que devemos falar primeiro sobre fins e depois sobre meios, temos de começar fazendo algumas perguntas perfeitamente triviais a respeito da situação do homem moderno. Em primeiro lugar,
perguntemos se ele tem mais conhecimento ou se é, de modo geral, mais sábio que seus predecessores. Essa é uma consideração importante, e se estiver correta a pretensão dos modernos de saber mais, nossa crítica cai por terra, pois dificilmente pode-se imaginar que um povo que tenha ganhado conhecimento durante os últimos séculos tenha escolhido um percurso maligno. Naturalmente, tudo depende do que queremos dizer com conhecimento. Seguirei a proposição clássica. Não há conhecimento no nível da sensação. Portanto, ele se refere aos universais, e tudo aquilo que conhecemos como verdadeiro nos permite fazer previsões. O processo de aprendizado envolve interpretação e quanto menor for o número de particulares por nós requeridos para chegar a uma generalização, mais competentes seremos na escola da sabedoria. A tendência geral do pensamento moderno, alguém poderia dizer, todo o seu impulso moral, é manter o indivíduo ocupado com induções intermináveis. Desde a época de Bacon, o mundo tem se afastado e não se aproximado dos primeiros princípios, de modo que no plano verbal vemos fato ser substituído por verdade, e no plano filosófico testemunhamos ataques contra as ideias abstratas e a investigação especulativa. A hipótese não expressa do empirismo é que a experiência nos dirá o que experimentamos. Na arena popular é possível afirmar, a partir de certas colunas de jornal e programas de rádio, que o homem comum está impregnado dessa noção e imagina que uma aquisição diligente de particulares fará dele um homem erudito. Com que confiança patética ele relata seus fatos. Disseram-lhe que conhecimento é poder e que o conhecimento constitui-se de muitas coisas pequenas. Desse modo, a substituição da investigação especulativa pela investigação da experiência deixou o homem moderno tão submerso nas multiplicidades que ele já não enxerga o caminho em que se encontra. Com isso, compreendemos a máxima de Goethe. Pode-se dizer que alguém sabe muito apenas no sentido de que sabe pouco. Se nosso contemporâneo pertence a uma categoria profissional, ele pode ser capaz de descrever com perfeita fidelidade alguma parte minúscula do mundo, mas ainda lhe falta discernimento. Não pode haver nenhuma verdade sob um programa de ciências separadas, e seu pensamento será invalidado tão logo sejam introduzidas relações AB extra. O mundo do conhecimento moderno é como o universo de Eddington. Expande-se por difusão até alcançar o ponto de nulidade. Geralmente, o que os defensores da civilização contemporânea querem dizer quando afirmam que o homem moderno é mais bem educado do que seus antepassados é que ele é alfabetizado em larga escala. A capacidade de ler e escrever pode ser demonstrada. Não obstante, é possível perguntar se já houve panaceia mais enganosa que essa, e após 100 anos de experiência, somos forçados a repetir a amarga observação de Nietzsche. A permissão para que todos aprendam a ler arruína, a longo prazo, não apenas a escrita, mas também o pensamento. Não é o que as pessoas podem ler, mas o que elas de fato leem e o que elas podem ser obrigadas a aprender, através de quaisquer meios imagináveis, a partir do que leem o que determina o ponto de debate sobre essa nobre experiência. Nós demos a elas uma técnica de aquisição, mas quão confortáveis podemos ficar com o modo como elas a empregam? Em uma sociedade em que a expressão é livre e a popularidade é recompensada, elas leem principalmente aquilo que as corrompe e são continuamente expostas à manipulação dos controladores da mídia, como eu tentarei deixar claro em uma passagem posterior. É possível duvidar até mesmo de que 1 em cada 3 pessoas extraia de suas leituras escolhidas livremente o que pode ser chamado corretamente de conhecimento. O inacreditável número de fatos aos quais hoje alguém pode ter acesso serve apenas para afastá-lo do exame dos primeiros princípios, fazendo com que sua orientação se torne periférica. E a Alemanha moderna, a primeira nação totalmente alfabetizada, manifesta-se, sobretudo, como um lembrete dessa fatuidade. Ora, aqueles que concordam com os baconianos na predileção de sapatos à filosofia responderão que isso é uma queixa inútil, porque a verdadeira glória da civilização moderna está no fato de ter o homem aperfeiçoado seus bens materiais a ponto de se tornar autossustentável.
E provavelmente poderia ser demonstrado estatisticamente que o homem comum de hoje, em países que não foram devastados pela guerra, tem mais coisas para consumir do que seus antepassados. Com relação a isso, porém, há dois comentários importantes a serem feitos. O primeiro é o seguinte: visto que o homem moderno não pôs limites em seu modo de vida, ele introduz a si mesmo em uma série infinita quando entra a luta por um modo de vida adequado. Uma das disparidades mais estranhas da história é a que se produz entre a sensação de fartura, sentida por sociedades mais antigas e mais simples, e a sensação de escassez, sentida pelas sociedades ostensivamente mais ricas de hoje. Charles Péguy aludiu à sensação de lento estrangulamento econômico do homem moderno, a sua sensação de nunca ter o suficiente para satisfazer as exigências que seu padrão de vida lhe impõe. Padrões de consumo que ele não pode satisfazer e que não precisa fazê-lo surgem virtualmente com a aparência de deveres. À medida que a abundância da vida modesta é substituída pela escassez do modo de vida complexo, tem-se a impressão de que, de algum modo ainda não explicado, formalizamos a prosperidade a ponto de ela ter se tornado para a maior parte das pessoas apenas um produto da imaginação. A causa dos baconianos certamente não estará ganha até que se prove que a substituição da ausência de necessidades pela avareza, de uma exigência estável de necessidades por uma espiral de desejos ascendente, leve a um estado de maior felicidade. Todavia, supondo que desconsideramos essa sensação de frustração, voltemos nossa atenção para o fato de que, por comparação, o homem moderno possui mais bens. Essa mera circunstância estabelece um conflito, pois quanto mais um homem tem algo em que se viciar, menos inclinado fica à disciplina do trabalho pesado. Trata-se uma lei inalterável da natureza humana, quer dizer, está menos propenso a produzir aquilo que deve ser consumido. O trabalho deixa de ter uma função na vida e torna-se algo que é trocado relutantemente pela remuneração ou pela superfluidade a que todos têm direito. Uma sociedade de tal modo deteriorada pode ser comparada a um beberrão. Quanto mais se embriaga, menos capacidade tem para trabalhar e adquirir os meios para satisfazer seu hábito. Uma formidável condição material, por sua própria tentação ao luxo, incapacita quem a possui para o trabalho necessário para mantê-la, como tem sido observado inúmeras vezes nas histórias dos indivíduos e das nações. Mas coloquemos de lado todas as considerações particulares desse tipo e perguntemo-nos se o homem moderno, por razões evidentes ou obscuras, sente-se mais feliz. Devemos evitar ideias superficiais sobre esse estado e procurar por algo essencial. Inclino-me a aceitar a sensação de vitalidade consciente de que fala Aristóteles. O homem moderno sente-se à altura da vida? Ele a encara como o faz um homem forte diante de uma competição? Em primeiro lugar, devemos levar em conta a profunda inquietação psíquica e o extraordinário predomínio da neurose que tornam nossa época única. O típico moderno tem o aspecto de uma presa. Ele percebe que já não compreendemos a realidade. Isso, por sua vez, gera desintegração, o que torna impossível aquele tipo de prognóstico razoável por meio do qual os homens, em épocas de sanidade, se tornam capazes de ordenar suas vidas. E o medo, que advém dessa desintegração, libera a grande e desordenada força do ódio, ameaçando estados e fazendo com que disso resulte a guerra. Hoje, poucos homens têm certeza de que a guerra não destruirá a herança de seus filhos, e ainda que esse mal seja contido, o indivíduo não fica sossegado, pois sabe que a incontrolável tecnologia pode distorcer ou destruir o padrão de vida que construiu para si. Uma criatura feita para olhar na direção do passado e para o que virá em seguida descobre que isso está fora de moda, ao passo que aquilo está se tornando impossível. A tudo isso some-se outra perda. O homem é constantemente assegurado de que nunca teve tanto poder quanto hoje, mas sua experiência cotidiana, na verdade, é de impotência. Observem-no hoje em algum lugar das ruas de uma grande cidade. Se ele trabalha em uma empresa, a probabilidade é de que sacrifique todos os outros tipos de independência em troca de algo tão incerto quanto a independência financeira. As corporações e organizações sociais modernas fazem a independência custar caro.
Na verdade, elas podem transformar a honestidade habitual em um luxo proibitivo para o homem comum, como demonstrou Stuart Chase. Provavelmente, esse homem não será apenas pau para toda a obra em seu local de trabalho pesado diário, mas é confinado, comprimido e limitado de diversos modos, muitos dos quais são meros artifícios para tornar fisicamente possível a coexistência das massas. Tudo isso, por ser uma privação do que é justo, termina em frustração. Daí vem a expressão de fome e infelicidade nos rostos das pessoas cujas almas ainda não se tornaram minúsculas. Essas são algumas das questões que deveriam ser colocadas para os que elogiam o progresso. Certamente, alegarão que a decadência do tempo presente é uma das ilusões permanentes da humanidade. Afirmarão que cada geração sente o mesmo em relação à próxima, do mesmo modo que os pais nunca confiam completamente na competência de seus filhos para lidar com o vasto mundo. Em resposta a isso, devemos afirmar que, dadas as condições descritas, cada geração sucessiva de fato apresenta um declínio, no sentido de que se encontra um passo mais próxima do abismo. Quando a mudança estiver ocorrendo, cada geração será responsável por uma parte dela, e o fato de algumas culturas terem passado de um elevado estado de organização para a desintegração pode ser demonstrado de modo tão objetivo quanto qualquer coisa na história. Basta pensar na Grécia, em Veneza ou na Alemanha. A afirmação de que as mudanças entre gerações são ilusórias e de que existem apenas ciclos de reprodução biológica é outra forma daquela negação dos padrões e, no final das contas, do conhecimento que está na fonte de nossa degradação. A civilização tem sido um fenômeno intermitente e nos permitimos ficar cegos em relação a isso por causa da insolência da prosperidade material. Muitas sociedades decadentes manifestaram um esplendor pirotécnico e uma capacidade de sensações refinadas muito além de qualquer coisa vista em seus dias de vigor. A grande lição a ser assimilada é a possibilidade de tais coisas existirem e, ainda assim, operarem contra o tipo de caráter que se preocupa com escolhas, o qual é a âncora da sociedade. Em última análise, nosso problema é o seguinte: como recuperar a integridade intelectual que torna os homens aptos a perceber a ordem de valores? O capítulo de abertura, portanto, procura mostrar qual é a fonte elementar dos nossos sentimentos e pensamentos em relação ao mundo, a qual não torna inconstantes e casuais os juízos que elaboramos sobre a vida, mas faz com que sejam necessários e corretos. Essa narração pertence a Legionários Audiolivros,